A pressão que Verstappen e Alonso fizeram surtiu efeito sobre a FIA, que já fala sobre mudanças das regras na Fórmula 1 2026. Diante de comentários ácidos que falam sobre a perda da arte de pilotar, a FIA se viu obrigada a debater ajustes e mudanças nas regras a pedido dos pilotos, e nesse vídeo a gente vai ver a entrevista do presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, de Nicolas Tombasi, diretor de monopostos da entidade, além de todas as falas dos chefes de equipe e engenheiros diante da pressão que tem feito esse novo regulamento da Fórmula 1, para tratar desse assunto polêmico da Fórmula 1 2026 nesse novo vídeo do Fórmula Brum. Senta o dedo no like aí, porque esse é daqueles vídeos que vocês adoram aqui no canal do Fórmula Brum. Aquele vídeo em que a gente vai tratar do coração do namorado de piloto. Já estão dizendo aí que o regulamento vai ser mudado para agradar a pressão de Verstappen, em detrimento a Hamilton, já estão sabotando meu namorado preferido, meu piloto do coração. Bom, nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre essas mudanças de regra e, para começar, tudo surgiu nessa pressão feita pelos pilotos, a partir, inclusive, do comentário de Verstappen sobre aquilo que a Fórmula 1 tem se tornado com esse novo regulamento. Em alguns vídeos aqui no canal a gente já tratou sobre esse assunto. Eu tenho um conteúdo que fala Verstappen não curtiu, onde ele lista tudo o que foi feito na Fórmula 1 2026 e que parece tirar a essência da arte de pilotar. E Verstappen, num comentário, falou o seguinte: para ser honesto, pilotar esses carros não é muito divertido, a palavra certa é gerenciamento. Essa é a palavra do momento na Fórmula 1. Tudo parece ter se tornado gerenciar a energia da bateria e a arte de pilotar tem se perdido. Ele ainda diz: não é muito parecido com a Fórmula 1, parece mais com a Fórmula E turbinada, mas as regras são as mesmas para todos, então todos vamos ter que lidar com esse cenário. Além disso, o próprio Fernando Alonso também fez uma pressão dizendo: há voltas em que conseguimos melhorar ou piorar nosso desempenho em 8 décimos. Um único ajuste do carro é o suficiente para destruir tudo. Lidar com essa situação vem sendo um enorme desafio para todos nós pilotos. Passamos mais tempo gerenciando energia do que pilotando de fato. Será que é essa a nova Fórmula 1 que queremos como fãs? Inclusive, os engenheiros, chefes de equipe, os próprios pilotos, é isso que queremos para a Fórmula 1? As coisas começaram a surgir por causa da controvérsia do artigo C5.4.3 do regulamento técnico, que fala sobre a taxa de compressão dos motores, a tão falada taxa de compressão, e a questão da mensuração da compressão por temperaturas ambientes ou temperaturas externas. Isso aqui vai estar em debate muito em breve na FIA, reuniões com chefes de equipe, mas não é só sobre isso que se trata essa mudança de regra na Fórmula 1, ou pelo menos dos ajustes que devem ocorrer nas primeiras etapas, nos primeiros meses, e muitas delas já prevendo o que pode acontecer logo nas primeiras corridas do ano. Sobre essa questão, Nicolas Tombasi, que é chefe do departamento de monopostos da FIA, se antecipou a dizer o seguinte: os carros são novos. Durante o verão e o outono passados, se referindo ao meio do ano aqui para nós no hemisfério sul, as pessoas pilotaram esses carros nos seus simuladores e expressaram grande preocupação. Porém, o que disseram em Barcelona e no Bahrein, nos locais dos testes de pré-temporada, são muito melhores do que aquilo que disseram com base no simulador, embora haja comentário como o de Max. Certamente o comentário de Max Verstappen foi o mais veemente, tentando diminuir a Fórmula 1, mas no sentido principalmente dessa questão da arte de pilotar, da ousadia, da intrepidez, da capacidade de colocar o coeficiente piloto na equação do resultado final. Verstappen não fica sozinho nesse comentário, porque Fernando Alonso também disse:
O papel do piloto na Fórmula 1 está morrendo. Os carros do fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 eram os melhores de pilotar com aquele som característico da Fórmula 1. Você ganhava tempo ao assumir riscos. Hoje, até um chefe de cozinha pode fazer a curva 12 do Bahrein. Tudo isso tem feito a FIA estar sob pressão para fazer alguns ajustes no regulamento e sobre isso Nicolas Tombasi comenta: estamos conscientes de que talvez precisemos fazer ajustes, ou seja, não é um achismo meu do que eu estou trazendo para vocês, não. De fato, a FIA fala sobre fazer ajustes. É uma discussão que temos mantido abertamente com equipes e fabricantes de unidade de potência há muito tempo. Claro que com os pilotos também. Acredito que existem maneiras pelas quais possamos agir como esporte para fazer ajustes nas regras, para deixar claro que o assunto é sério. Mudar a regra no meio do caminho sempre incomodou o fã da Fórmula 1. E eu sempre expliquei que isso é previsto no regulamento, porque nós estamos falando de um esporte de tecnologia. Você não sabe, daqui a 6 meses, 1 ano, quanto mais 2, 3, 5 anos, o que novas tecnologias podem mudar e fazer com que o regulamento tenha que abordar essas questões. É impossível para quem redige o regulamento conseguir prever cenários futuros, porque estamos falando de inovação. Por isso, o regulamento da Fórmula 1, assinado e votado e aprovado por todas as equipes da categoria, prevê revisões no meio do caminho para esses ajustes necessários no esporte de tecnologia. Não há necessidade de qualquer alteração no sistema de energia. Então não se trata de mudar unidade de potência, motor elétrico e, aliás, motor elétrico nem é tanto a questão. Tenho comentado aqui em lives do canal, que inclusive esse ano de 2026 vamos manter segunda, quarta e sexta às 21 horas, que não é o motor elétrico o grande vilão dessa questão, porque temos categorias como a FIA WEC, a IMSA, que utilizam essa motorização híbrida. Mas talvez a proporção de 50% elétrico, 50% a combustão, de fato, seja o grande desafio numa categoria que não percorre distâncias do tipo endurance, como ocorre na FIA WEC, mas distâncias de aproximadamente 300 quilômetros, que é mais ou menos a distância do Rio de Janeiro a Taubaté, de São Paulo a Ribeirão Preto, num percurso às vezes de menos de 2 horas. Com isso, o gerenciamento de energia, principalmente nessa questão, quando se tira o MGU-H e fica só o MGU-K, aliás, esse termo técnico aí, tem muito conteúdo aqui no canal para você conhecer. Por isso eu te convido a se inscrever no canal para você não perder os conteúdos que a gente fala sobre esses componentes técnicos dos carros da Fórmula 1. A gente vem falando bastante sobre esse assunto e Nicolas Tombasi também comenta. Seria mais uma questão de como você opera este sistema. Se você consultar algum dos engenheiros da geração de energia, ele dirá: bem, isso altera um pouco o ciclo de trabalho, ou seja, a maneira como eu vou ter que lidar com essa situação. E se eu soubesse disso, teria feito de forma um pouco diferente. Se trata então dos ajustes da maneira como lidar com esse gerenciamento de energia e, portanto, essa consulta aos engenheiros é uma etapa corrente, contínua e que faz com que a Fórmula 1 agora precise fazer alguns outros ajustes, talvez nas regras e nos procedimentos, para adequar toda essa dificuldade. Ele ainda disse: acreditamos que não estamos em uma situação ruim, porém, se julgarmos serem necessários ajustes nas regras, percebe como esse termo tem sido recorrente na entrevista dele, ajustes nas regras da Fórmula 1? Após esses comentários como o que ouvimos de Max e de outros pilotos e engenheiros, discutiremos coletivamente como equipe esportiva e faremos o que for preciso. Muita gente acha que as equipes são reféns da FIA nessa questão de mudanças e decisões sobre as regras da Fórmula 1. Na verdade, quem decide essas regras é o Conselho Mundial de Automobilismo e a comissão da FIA. Isso está no cabeçalho do regulamento. Em outras palavras, todas as equipes participam da decisão, votam e aprovam a questão.
Não se trata, portanto, agora dos ajustes serem feitos porque a FIA impôs essa questão à Fórmula 1, mas que foi o consenso entre as equipes, mas uma vez constatado essa questão, agora essa conversa precisa acontecer. O que ocorre é que essa conversa muitas vezes acontece com o microfone da imprensa coletando e pressionando por informações. As conversas que muitas vezes deveriam ficar nas reuniões técnicas passam a ser debatidas por nós, os fãs, e a pressão aumenta sobre a entidade. E Nicolas Tombasi ainda comenta: se levarmos em conta comentários feitos em novembro, outubro ou no verão passado, referindo-se ao nosso inverno do hemisfério sul, aqui por volta de julho, agosto, estamos muito melhores agora. Abordamos muitas daquelas preocupações, abordamos todas? Não. Acho que ainda há alguns assuntos que ficaram em aberto. Claro, é muito fácil para alguém simplesmente dizer: sim, se o motor a combustão interna fosse muito maior e o sistema de recuperação de energia muito menor, haveria menos problemas. Isso é verdade. Sabemos desde 2022 que a solução de potência 50-50 apresentaria desafios. E essa imposição das próprias montadoras da unidade de potência, como eu já expliquei aqui no canal, pressão que vem dos fornecedores dessas montadoras, que olham para o seu parque industrial, os seus carros de rua, e veem que a tecnologia elétrica híbrida, de motores mais compactos, com menos cilindros e mais sustentáveis e de menor manutenção, é o momento da indústria e a trend do futuro. Se a Fórmula 1 não for nessa direção, não há interesse dessas empresas de participar da categoria. Tombasi ainda disse: essa questão não é novidade nem surpresa. Trabalhamos muito para entender como essa energia seria utilizada. Acho que já fizemos 90% do trabalho necessário para chegar a um ponto razoável. Pode ser que precisemos fazer ajustes à medida que aprendemos mais sobre os carros e estamos totalmente abertos para isso. Preste atenção nesse ponto, precisamos fazer ajustes à medida que aprendemos mais sobre os carros. Isso é ponto corrente no automobilismo. Eu já falei nesse vídeo e repito: o regulamento de qualquer categoria do automobilismo prevê revisões regulares. Já digo para você que no meio do ano tem previsto no regulamento uma data de revisão do mesmo, porque estamos falando de um esporte de tecnologia. Da mesma forma como no consumo atual, a gente muda de smartphone ou de equipamentos em geral, porque a tecnologia evolui e o nosso trabalho tem que se adequar a isso, ou seja, saímos das agendas impressas e passamos para aplicativos que controlam a nossa gestão e fluxo de trabalho com os nossos sócios, parceiros e empresas com os quais lidamos. A tecnologia evolui, nós temos que acompanhar essa evolução. Não poderia ser diferente com uma categoria que envolve tecnologia como a Fórmula 1. Tombasi ainda diz: estamos aprendendo na medida que avançamos. O primeiro teste real será a primeira corrida do ano, porque aqui nos testes eles ainda não estão realmente competindo entre si de forma direta ou coisas desse tipo. Obviamente ele está falando do roda com roda, das fechadas e tudo mais, tudo aquilo que vai virar polêmica ainda durante o ano. Vocês vão aqui nos comentários tecerem as maiores defesas aos seus pilotos preferidos e a gente vai tentar explicar dentro do regulamento o que funciona, não funciona, o que está certo ou o que estaria errado. Ele ainda diz: sendo assim, essas mudanças precisam de um pouco de discussão e temos de ver como as coisas vão transcorrer na prática. Pode haver algumas semanas de discussão, precisamos passar pelo processo de governança, isso aí é compliance. Improvável que seja entre Austrália e China, mas também não levará meses e meses. Portanto, essas mudanças na Fórmula 1, esses ajustes de regra, podem acontecer logo no primeiro semestre, logo no início da temporada, e qual é o impacto que isso pode ter para a categoria ao longo do ano. Tomaremos a decisão que for melhor para o esporte. Isso é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. Sinceramente, espero que a corrida na Austrália seja emocionante. Porém, não acho que a Austrália seja o fator decisivo. Temos mais 5 anos pela frente e ferramentas muito claras sobre como agir.
De fato, o regulamento da Fórmula 1 tem uma homologação de 5 anos, isso é normal no automobilismo, macacão, capacete, qualquer componente dos carros, geralmente tem uma homologação de 5 anos, mas o torcedor não vai ter muita paciência para esperar 5 anos de mudança na categoria, não. Aliás, por falar de outras categorias, porque existe vida fora da Fórmula 1, tá bom? Nós temos aqui no canal a previsão em 2026 de fazer muito conteúdo sobre a FIA WEC, a IMSA, as categorias de Endurance. Por isso, se inscreva no canal, já te falei, para você não perder esses conteúdos. Veremos onde nos encontramos e, como eu disse, discutiremos tudo de forma aberta e transparente, ouvindo os pilotos e as equipes, e faremos o nosso melhor possível sobre o ajuste nas regras. Quantas vezes você viu essa expressão nesse vídeo somente, hein? Estou falando para você que vai ter mudança de regra na Fórmula 1. Sobre essas mudanças de regra, Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, pediu calma e ele disse o seguinte: não sinto essa ansiedade sobre os novos rumos da Fórmula 1. Precisamos manter a calma, porque sempre acontece nessas situações, quando há novidades nos regulamentos, sempre existiu essa dúvida de que tudo está errado. Posso garantir que na comissão da Fórmula 1, que integra todas as equipes, houve uma discussão aberta sobre possíveis soluções para esse tipo de problema, referindo-se à questão de falta de energia na hora do deployment, na hora do uso da energia das baterias. Portanto, haverá uma reunião antes do início da temporada para evitar reações exageradas. Essas reuniões sempre dão certo, né? Você lembra aquelas reuniões lá de 2022, do Porpoise, sempre dá certo essas reuniões, porque é bastante óbvio que é preciso evitar esse tipo de reação exagerada. Se houver algo útil que possa ser implementado imediatamente, tenho visto uma abordagem muito aberta por parte da FIA e também das equipes, demonstrando mesmo tipo de disposição para resolver esses problemas que estão em discussão e precisam ser solucionados. É claro que o presidente da Fórmula 1 vai defender a imagem da categoria diante desse produto Fórmula 1 para o público em geral, mas a gente como fã fica logo preocupado. Você aí que tem lá o seu preferido entre os pilotos da Fórmula 1, já está achando que vão sabotar para o seu preferido. Já vi que os comentários vão chover aqui, na hora que você faz um elogio ao Verstappen, pronto, você é Verstappen, você fala algo que é defesa Hamilton, pronto, e vocês já sabem como vai ser o ano. Parece que vai ser uma temporada agitada, pessoal, porque o que tem acontecido na Fórmula 1 nos bastidores e não tivemos nem a primeira corrida, já viu. Não entendo todo esse pânico, porque teremos corridas incríveis e muita ação de pista. Por isso, como eu disse, a prudência sempre faz parte do meu estilo. Em todo caso, comentários como o de Verstappen e de Alonso fizeram com que a FIA agora esteja sob pressão para fazer os ajustes na regra. Chegou a hora de você colocar nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.